Estamos de volta com Você Pode Ser Feliz dessa terça-feira, dessa manhã de terça-feira aqui pela Rede Século XXI. E é uma satisfação ter você aqui conosco. Você nos acompanha desde o princípio. Você já sabe que o nosso tema de hoje é a misericórdia. Você que ligou agora, muito bem-vindo, meu irmão. Você está no Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. E o nosso tema de hoje é a misericórdia. Misericórdia, uma palavra tão conhecida, uma palavra tão falada. Quando você fala misericórdia, ou então dai misericórdia, o que você quer dizer? O que você quer pedir? Qual o sentimento que brota no seu coração? Algumas vezes nós vemos ou sentimos algumas situações tenebrosas ou difíceis e a nossa expressão é misericórdia. Essa palavra, como o VT mostrou no início do nosso programa, ela está relacionada à compaixão, ao perdão, aquilo que é imerecido. Nós, muitas vezes, desculpamos aqueles que gostamos, muitas vezes relevamos algumas coisas que, para nós, não faz tanta diferença assim. Mas Deus não. Deus, Ele perdoa sempre, perdoa aquele que não merece. Para ilustrar isso, nós temos no Evangelho de São Lucas, que é chamado o Evangelho da Misericórdia, 3 parábolas conhecidas como parábolas da misericórdia, que o evangelista vai falando a partir da ação de Deus para com o ser humano. Ele coloca ali, na boca de Jesus, 3 historinhas que nós atribuímos à nossa vida. A primeira delas é a do pastor, que deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquela ovelha que se perdeu. Olha só, Deus é aquele que coloca o rebanho para descansar e vai em busca daquele um que se deixou ir. Quem é o pastor que deixa 99 ovelhas e vai buscar uma que se perdeu? Ao contrário dos nossos pastores, muitos segura aquelas que estão ali e quem saiu, que se vire. Mas Deus não é assim. Deus, Ele cuida de todos com amor e zelo. Então eis a primeira parábola. A parábola do bom pastor, que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu e quando a encontra, se rejubila, faz alegria e traz ela nos seus ombros, traz ela para o seu convívio. A segunda parábola que São Lucas coloca a partir da temática da misericórdia é aquela mulher que perde uma moeda, e aí acende a vela e vai buscar essa moeda em toda a casa. E quando encontra, chama as amigas e faz festa. Meus irmãos, minhas irmãs, na linguagem bíblica, aquela moedinha que a mulher encontra, ela valeria menos que 1 centavo da nossa moeda, que é o real. Qual é a pessoa que perde 1 centavo e vai procurar? 1 centavo, na nossa cultura econômica, não vale nada, embora nós precisamos juntar todo centavo que encontrar. Mas para dizer que Deus é aquele que vai em busca daquilo que tem menos valor, daquilo que não tem valor algum aos olhos do mundo e ainda faz festa quando encontra. Então esta ação é a ação de misericórdia. E a terceira parábola que o evangelista Lucas coloca para refletir a misericórdia nos nossos corações é a parábola, melhor dizendo, do Pai misericordioso, aquela que é comumente conhecida como o filho pródigo, aquele filho que pegou a parte dos bens por teimosia, saiu pelo mundo, gastou tudo o que tinha, passou fome e refletiu, caiu em si e disse: vou voltar, porque pequei contra meu pai, pequei contra Deus e contra ele, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o filho volta, e o pai o acolhe, e o cobre de beijos, e coloca roupa nova e sandália nos pés e anel no dedo, e nem pergunta o que foi que ele fez com o dinheiro, nem pergunta por onde ele passou. Para aquele pai da parábola, o que importa, o que interessa é o retorno daquele que estava perdido, daquele que estava morto. Misericórdia é isso, é o perdão de Deus sem o merecimento do pecador.
é o perdão de Deus expresso para todos nós, para mim, para você, para todos nós. É o perdão de Deus quando nós vamos à confissão, quando nós vamos buscar o sacramento da penitência e lá nós mergulhamos nesse manancial da misericórdia. Sim, porque a misericórdia deve fazer com que nós tenhamos vergonha do nosso pecado. Será que nós temos vergonha de ser pecadores? Ou será que a gente vai lá na confissão para fazer um movimento normal, para pegar um carimbo, para cumprir tabela? Não, se nós formos assim para a confissão, de nada está adiantando. A confissão é um momento no qual nós precisamos nos envergonhar. Tal qual o filho pródigo. O filho que pegou os bens e foi embora, o que é que ele fez? Caiu na conta, caiu em si, olhou para si e disse, lá na casa do meu pai, os empregados têm pão com fartura e eu aqui não posso comer nem aquilo que os porcos comem. Vou voltar e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Se envergonhou, criou consciência e na nossa linguagem popular, tomou vergonha na cara e voltou para os braços do pai. Esse pai que acolheu, esse pai que o acolheu com misericórdia. Nós também devemos experimentar essa misericórdia de Deus, que nos acolhe a cada dia e provoca em nós uma mudança. A misericórdia, ela é dada superabundantemente, não tem medidas. Deus nos ama ilimitadamente e isso basta. Talvez se nós tivéssemos essa certeza, muitas coisas na nossa vida seriam diferentes e a proposta de Deus seria aceita. O convite dele é esse. Você foi feito para ser feliz, você pode ser feliz. E como que nós podemos ser felizes? Quando deixamos Deus ser tudo na nossa vida. Abandonamos o pecado e vamos ao encontro da fonte da graça. Essa graça que é infinita, que independente do que eu fiz, que independente do que eu cometi, Ele me perdoa sempre. Talvez para muitos de nós é complicado entender essa situação. Sabe por quê? Porque nós ligamos muito o perdão com reconciliação. Reconciliar é divino, é de Deus. E poucos de nós reconciliamos-nos. Quer ver um exemplo? Uma mãe e um pai que teve seu filho assassinado. Ele até pode, ou eles, os pais, podem até perdoar o assassino. Mas se reconciliar com o assassino será uma grande caminhada. Para Deus, isso não acontece nessa metodologia ou nesse compasso. Deus se reconcilia conosco independente do que somos, independente do que temos, independente do que fazemos. Precisamos ter a consciência, tomar consciência, cair na conta de que tudo aquilo que fazemos de ruim recai sobre nós mesmos. Precisamos ser e fazer o bem. Somente quando nós realizarmos isso é que nós vamos colocar essa misericórdia dentro do nosso coração e fazer com que outros também experimentem a nossa misericórdia. Porque muitas vezes a gente vai lá no confessionário, pede perdão para Deus, confessa as nossas faltas, mas quando voltamos para casa, achamos impossível perdoar o nosso filho, desculpar o esposo, a esposa, aquele amigo de trabalho que fez alguma coisa que a gente não gostou. E aí a gente não transmite a experiência de misericórdia. Quem experimenta a graça divina, oferece a graça divina. Quando eu experimento o poder da misericórdia, eu também ofereço ao outro misericórdia. E assim nós concebemos o porquê que homens e mulheres se tornaram santos, porque foram profundamente escolhidos ou acolhidos pela misericórdia. Como é o exemplo da santa de hoje. Que santa é essa, hein? Que santa é essa que temos aí? Que santa é essa que hoje a gente tem aí, que experimentou misericórdia? Essa santa aí, ó, teve 2 filhos, teve um marido assassinado. Que santa é essa que teve 2 filhos e o marido? Olha, mais um quadro aí, hein?
mais um quadro. O que é aquilo ali, meu Deus do céu? Liga aqui. Liga. Ah, será que é um pedaço de um crucifixo? Será que são os pés do Cristo crucificado? Ah, será que é, hein? Que santo é esse? Qual a outra dica que nós temos? Qual a outra dica? Olha aí, essa santa eu vou falar. Ah, é da Itália, de uma cidadezinha da Itália, você já sabe? Olha aí, não é Assis não, não é Assis não, já vou dizer que não é Assis, não é Assis, é de uma cidadezinha da Itália. Quem é essa santa, hein? Olha aí, ela está de mãos postas, diante de uma rosa, tem ali, parece-me que os pés de um crucifixo, teve dois filhos, o marido foi assassinado. Participa conosco, liga aqui e já fala que santa é esta, 0800 777 0021 e você concorre a este CD. Isto é um prodígio. Comunidade Bom Pastor, 40 anos, para você, participa conosco. E se você só tem celular, liga 0 operadora 19 3871 9620 e também participa do mesmo jeito do Que Santo é Esse de hoje. Mas eu quero falar para você que as suas orações, os seus pedidos de orações, eles também concorrem a prêmios. Além de rezarmos juntos com você e por você, todos os que ligaram hoje pedindo orações concorrerão no final do programa a este livro maravilhoso do Santo Padre Pio, Orando com o Padre Pio. Você conhece o Padre Pio? Não? Então fica aí, fica ligadinho conosco, porque você pode ligar aqui, levar para casa esse livro, conhecer a história do Padre Pio e assim rezar com ele. Os santos só são santos porque deixaram que a misericórdia superabundasse em suas vidas. Não vamos pensando não que os santos eram pessoas santinhas que não faziam nada. Não. Santos tinham pecados sim, pecados tão graves quanto os meus, quanto os seus. Eram seres humanos iguais a nós. Os santos, eles, na sua humanidade, na sua pequenez, eles souberam administrar essas dificuldades humanas, colocando a graça de Deus. Muitas vezes a gente pensa que ser santo não é ser pecador, mas os santos foram santos porque pediram misericórdia. Misericórdia, Senhor. Dobraram os joelhos no chão e rezaram clamando a misericórdia. Por isso a santidade é algo possível. É algo possível para mim, que sou muito pecador, e para você também, que tem os seus pecados. Os nossos pecados, eles são diferentes, mas são pecados. E é por isso que nós precisamos nos recomendar e pedir a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus sobre a nossa miséria. Quão miserável a gente é, né? Quão miserável nós somos. Quantos pecados temos? Rezamos, meditamos a palavra, assistimos a Rede Século XXI, assistimos ao Você Pode Ser Feliz todas as manhãs. Mas de vez em quando, nós somos incapazes de estender a mão para aqueles que precisam de nós. Muitas vezes, nós concordamos com leis e ideias absurdas como eutanásia, aborto, pena de morte. Achamos que tudo isso deve acontecer e comungamos todos os dias. A misericórdia faz com que nós olhemos para o outro sem preconceito, despidos de tudo aquilo que pode gerar um preconceito, alguma ideia. Porque Deus olha para nós sem preconceito. Deus, Ele nos ama simplesmente por amar. E você que cometeu qualquer pecado, tenha certeza de que Deus te ama mesmo assim. E é isso que deve nos sustentar. Olha, um segredo para você, hein? Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho a certeza absoluta. Eu quero contar esse segredo aqui para você. E se não fosse Deus na minha vida, eu não poderia estar aqui. Eu tenho convicção dos meus pecados, da minha miséria. Eu tenho convicção da minha falta.
E somente pela graça de Deus é que Ele me trouxe para que eu pudesse anunciar a sua palavra, a palavra do seu Evangelho. E assim como Ele me colocou para esse serviço, Ele chama você também e a cada um de nós para anunciar essa bondade, sobretudo com gestos, com ações. A palavra, ela atrai, mas os exemplos, os gestos, arrastam multidões. Precisamos ter convicção de misericórdia, e foi isso que os santos tiveram. Confiaram plenamente. A santa que nós hoje queremos descobrir deve ter tido momentos na vida de obscuridade. Momentos em que a fé ficou tão pequena, que quase não se via. Mas confiou na misericórdia. Confiou na graça infinita de Deus que ama simplesmente por amar. E não quer saber o que foi que eu fiz, por onde eu passei e aquilo que aconteceu. Não, Deus quer apenas saber que eu voltei. Lembra do filho pródigo? Ele voltou, ele caiu na conta que aquela vida, que aquela situação não trazia nenhum benefício para ele. Talvez os nossos irmãos que estão aí perambulando pela vida, sem nenhuma orientação, aqueles irmãos que estão encarcerados, que estão nos presídios, aqueles que estão nos vícios, ainda não tenha experimentado esta misericórdia. Que tal você ser sinal dessa misericórdia para alguém? Que tal você ser presença de Jesus misericordioso? Pensa nisso. Nós voltamos já e eu quero a sua participação.